Salve Maria, salve São José, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amadas irmãs, mães espirituais. Eu sou Alexandra, da Diocese de Taubaté, aqui em São Paulo, e hoje estou muito feliz de apresentar esta nossa terceira aula sobre a cartilha para as coordenadoras dos grupos do AMAS. E você é muito bem-vinda a esta aula. E olha, se você ainda não assistiu às demais aulas, nós pedimos que você volte lá e assista a primeira aula e a segunda aula. E como nós fizemos na aula anterior, nós vamos fazer uma retrospectiva inicialmente do que foi passado na primeira e na segunda aula, para você que já assistiu as duas primeiras aulas, você que não assistiu, volta lá. E nós vamos, a partir de então, depois disso, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os retiros presenciais, tanto nacional, estadual e diocesano. A gente vai conversar um pouquinho, mas vamos começar como nós devemos começar, nós, mães espirituais, que rezamos pela santificação dos sacerdotes e com isso buscamos a nossa própria santificação. A gente deve começar tudo o que fazemos com a oração, não é isso? Por isso, eu peço a você que se una a mim nesta oração a partir da página 142 do nosso devocionário. Então, pegando lá, peço a você que abra o seu devocionário na página 142, porque agora estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração pelas vocações de São Paulo VI. Esta oração, inclusive, é uma oração que aqui na Diocese de Taubaté, todos os meses nós rezamos pelas vocações. E ela vai falar assim, acompanha comigo. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém, amém, assim seja. Então, já que iniciamos com a oração, e hoje eu falei que nós começaríamos a conversar um pouquinho sobre retiros, e dando continuidade a esse momento de oração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 9, nos versículos 28 e 29. Assim que você abrir a sua Bíblia, você vai ver que trata-se da passagem da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou ler apenas os dois primeiros versículos desta passagem, e ele vai falar assim, olha. Uns 8 dias após ter dito essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou mais branca e brilhante. Minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E por que nós escolhemos para falar sobre o retiro esta passagem especificamente? Que Jesus constantemente, em várias passagens bíblicas,
ele se retirava para orar, não é verdade? Então, nós sabemos que muitas vezes ele ia sozinho, ele ia de madrugada, ele virava à noite em oração. Mas, em algumas passagens, assim como da Transfiguração e também do Horto das Oliveiras, antes da sua paixão, ele chamou os discípulos, ele retirou-se com os discípulos. Os discípulos foram convidados a estar com Jesus em oração. Jesus convidou, escolheu alguns, escolheu este e aquele, escolheu aqueles que ele queria ter com ele naquele momento. E se você é convidada para um retiro, saiba que é Jesus te convidando para esse momento de oração. É Jesus te convidando para estar com ele e acompanhar com ele o momento que ele estará em oração. E ele pode fazer grandes coisas nesse retiro. Então, sempre que formos falar de retiro, saiba que muitos serão convidados, mas poucos serão escolhidos. E louve a Deus por cada uma daquelas mães espirituais que estiverem ali, naquele momento de retiro, porque elas foram escolhidas, chamadas, preparadas por Deus para estarem ali naquele momento, né? Então, isso é um motivo para a gente dar glória a Deus, todas as vezes que tivermos oportunidade de estar em retiro do AMAS, tá bom? Mas vamos falar bastante sobre retiro, mas antes disso, eu gostaria de falar o que a gente falou antes nas aulas anteriores, não é mesmo? Então, vamos lá, olha, a primeira coisa dessa nossa breve retrospectiva, vai ser breve mesmo, tá? Mas a primeira coisa é dar o objetivo, né, da cartilha, é dar as boas-vindas a todas as coordenadoras, de fato dizer, olha, gratidão pelo seu sim a Deus, pelo seu sim ao AMAS, pelo seu sim de querer pastorear as mães espirituais, de conduzi-las, conduzir essas mães espirituais. Então, a você, querida coordenadora, que está assistindo esta aula, que leu a cartilha, que busca se aprofundar, meu muito obrigada. Com certeza você faz a diferença na vida de muitos, viu? A outra coisa que nós falamos a respeito da cartilha é, de fato, que a cartilha busca mostrar a identidade do AMAS, manter unidas as mães espirituais e os grupos, ter uma unidade e mostrar qual é a missão do apostolado Mãe dos Sacerdotes. Tá? Então, o objetivo da cartilha é exatamente isso, mostrar a identidade, a unidade e a missão do AMAS. E, portanto, o que é o AMAS? Né? Porque muitas vezes, querida coordenadora, você do nada vai ser convidada a responder a esta pergunta. Muitas vezes, no momento dos avisos paroquiais após uma missa, você vai ser pega de surpresa e vai falar, olha, gostaria de convidar esta irmã para vir falar um pouquinho. E o que você vai falar, né? Então, a nossa identidade. Nós somos mulheres de todas as idades e estados de vida, que nutrimos igualmente um amor muito grande pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Igreja, por todos os sacerdotes. Independente do estado de vida, a gente se coloca a adotar como filhos espirituais sacerdotes para que eles cheguem à santificação, né? Então, essa é a identidade das mães espirituais com base naquele documento do dicastério para a congregação do clero de 2007, que fala da adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes e maternidade espiritual. Então, esse documento
da igreja, ele vai falar um pouquinho que a maternidade espiritual é muito pouco conhecida, é muito pouco compreendida, mas extremamente necessária para a igreja. Por quê? Porque nós precisamos de sacerdotes santos, né? E Nossa Senhora fala isso para a gente. E ela, Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, ela é modelo e presença para as mães espirituais. Sim, Maria é o nosso modelo. O apostolado Mãe dos Sacerdotes se refere à mãe do sumo e eterno sacerdote, mas também nossa mãe, e a mãe da igreja, e a mãe de todos os sacerdotes, que é a Virgem Maria. Imitar Maria no sim, no acolhimento, na intercessão. Esse é o nosso modelo, tá? E Maria tem que ser presença no nosso coração. É amar os sacerdotes com o amor de Maria. É se sacrificar com o coração imaculado de Maria em nós. É simplesmente oferecer o amor, a dor, o silêncio, a discrição, a ação, pela santificação dos sacerdotes, como fez Nossa Senhora, né? Maria é nosso modelo, Maria é presença no nosso coração, tá? E aí, na primeira aula ainda, foi falado um pouquinho da organização do AMAS, né? Que nós e essa coordenação nacional organiza, executa os projetos, a coordenação estadual, que representa, supervisiona e mantém a união entre as dioceses, a coordenação diocesana, que auxilia as mães, as coordenadoras dos grupos locais, mas também se reúne e busca a expansão do AMAS na sua diocese. E a coordenadora local ou paroquial, que vai organizar os encontros locais, que sejam semanais, quinzenais, mensais, né? Ela dá suporte à diocesana em tudo que houver necessidade, acompanha as mães locais, né? Observando o comportamento de cada mãe daquele grupo, como que está o avanço dela, como que está a prática dela como mãe espiritual. Ela acolhe, ela divulga, ela orienta, né? Então, essa é a organização do AMAS. Nós falamos na última aula, que foi a segunda aula, sobre o acolhimento às novas mães. Nós falamos assim que a coordenadora local, ela deve entrar em contato com aquela mãe que deseja, que identificou o chamado, né? Hoje mesmo, na Santa Missa, eu estava com a camiseta do apostolado, e a camiseta do apostolado traz a frase nas costas, né? Amas, apostolado da maternidade espiritual pela santificação dos sacerdotes. E eu vi que uma mulher que estava lá, ela ficou encarando a camiseta. De alguma forma, ela teve uma curiosidade, e muitas de nós conhecemos mulheres que, ao ouvir a frase, a expressão mãe espiritual de sacerdote, ela se identifica, porque tem aquele apelo dentro dela, né? Aquele amor dentro dela, aquele amor materno pelos sacerdotes. Então, neste caso, ela vai entrar em contato, ela vai se apresentar, vai dar as boas-vindas e vai esclarecer, acolher, motivar, receber, incluir no grupo, né? Pedir que essa nova mãe espiritual faça o preenchimento do formulário no site e, através do grupo do WhatsApp, vai integrando essas novas mães. Esse acolhimento às mães espirituais é fundamental. Às vezes, quando esse primeiro contato é bem feito, isso faz uma diferença muito grande para o engajamento daquela mãe espiritual. Então, que possamos, nós, coordenadoras, caprichar
no acolhimento às novas mães espirituais, entendendo que quanto maior o número de mulheres rezando pela santificação dos sacerdotes, é melhor para a igreja, melhor para o mundo, né? Melhor para os sacerdotes. E com certeza mais vai agradar o Sagrado Coração de Jesus, mais vai ter a reparação ao Imaculado Coração de Maria. Então, é fundamental, né? Quem nos dera, né? Que Deus permita que em cada diocese nós tenhamos um grupo do AMAS. Que bom seria se todos os párocos e vigários tivessem dando suporte espiritual, um grupo do AMAS, certamente mudaria muita coisa, certamente seria um novo Pentecostes para a igreja, né? Então, esse acolhimento é muito importante. Foi falado também na última aula sobre os encontros locais, tá? Então, o objetivo desse encontro local é manter a unidade daquelas mulheres que são chamadas à maternidade espiritual, tá? É claro que você pode rezar na sua casa sozinha, você tem o seu devocionário e você não tem condições porque por motivos de saúde, por motivos familiares, por motivos profissionais, você nunca consegue estar presente em um encontro presencial. Mas é necessário que se dê suporte àquelas que podem, né? E nós, como coordenadoras, como ficamos felizes quando a gente vê o engajamento, a participação das mães espirituais nos encontros locais. Como é gostoso. Vou dar outro exemplo aqui no domingo. Nós nos reunimos, toda a diocese aqui de Taubaté, e lágrimas escorriam dos meus olhos a cada mãe que chegava, a cada mãe espiritual que eu via que estava chegando para a Santa Missa, eu me enchia de emoção, exatamente pela alegria, né, por esse amor que nós temos umas pelas outras, mas também como é gostoso ver esse engajamento, né? Então, nós coordenadoras temos esse desejo, né, de manter essa unidade, a identidade e fazer o AMAS crescer, né, que mais mulheres possam conhecer isso, tá? O ideal é que os encontros locais sejam semanalmente. Se não for possível, fazer quinzenal ou pelo menos uma vez por mês, mas tem que ter, tá? E como que é esse encontro? Primeiro, faça uma oração. Nós temos uma arma poderosíssima, que é o nosso devocionário. Ali tem vários modelos de oração. A oração pode ser a Santa Missa, pode ser o terço, pode ser o ofício da Imaculada, pode ser uma via sacra, tem tantas opções, né, de oração juntas pela santificação dos sacerdotes. Além da oração, é muito importante a partilha, a formação e a informação, tá? Então, é importante partilhar, perguntar como está a sua vivência de maternidade espiritual, como mãe espiritual. O que ser mãe espiritual no AMAS mudou na sua vida, né? E surpreenda-se, querida coordenadora, com as respostas, se um dia você fizer isso no seu grupo, tá? É de fato um grande exercício, porque faz com que as outras que ouvem os depoimentos das mães espirituais, as outras mães ali presentes, elas se fortaleçam muito, né? Então, essa partilha é muito importante. A formação, né? A formação é importantíssima e nós temos outras grandes armas, né? A live semanal e a revista. É claro que no encontro local a gente não vai
abrir a live, mas nós podemos levar a revista e ler um texto ou outro, ou provocar, né? Pedir, olha, será que você não poderia falar sobre tal matéria? Será que você não poderia ler um trechinho da carta mensal do nosso querido pai fundador, o padre Fábio Vanderlei? Ou então pedir para que todas leiam a carta mensal e cada uma fale uma parte que mais chamou atenção. Então, isso é uma forma de formar as mães espirituais. E a informar sobre os retiros que estão para acontecer, informar sobre alguma missa que somos convidadas, informar sobre alguma ação diocesana, algum encontro do clero para o qual temos que rezar, ou algum padre que está precisando de oração. Então, essa informação também é nesse momento do encontro local. Tá? E depois termos um momento de comunhão. O que é essa comunhão? É dar um abraço, é conversar, se puder tomar um chazinho juntas, tudo bem, depende muito aí de como que é o seu grupo. Tem grupos que dá super certo tomar um café, um chá, um suco. Tem grupos que já não dá certo. Então, sinta aí como que você vai fazer esse momento de comunhão. Tá? Muito bem. Agora, tendo feito toda essa retrospectiva das duas aulas anteriores e mostrando toda a riqueza que é essa cartilha para a gente, que foi preparada com tanto carinho para as coordenadoras. É claro que as coordenadoras podem e devem incentivar as mães do grupo, mesmo que não sejam coordenadoras, a assistirem a essas aulas, porque uma vez elas tendo esse conhecimento, certamente o engajamento delas será diferente também, né? Mas hoje é uma parte da cartilha muito especial que, olha, eu se fosse você, pegaria um caderninho, uma caneta, para ir anotando, porque tem muita coisa importante. Ou então, faz assim, deixa essa aula marcada de tal forma que você possa, no próximo retiro que for acontecer, volta esta aula para você assistir novamente, porque o conteúdo dela é muito importante, é muito denso, é muito rico, né? E tenho certeza que vai poder te ajudar nos retiros dos AMAs, tá? Que a gente vai falar a partir de agora. Então, com relação aos retiros e encontros, quais são os frutos esperados, né? A gente vai falar um pouquinho o que se espera, né? Até mesmo você que vai coordenar, vai fazer a coordenação geral do retiro, desses encontros, tenha em mente o que você espera, né? Nós não podemos simplesmente organizar um retiro e falar, vamos nos reunir, vai ser legal. Não, eu tenho que saber o que eu busco, porque uma vez que você sabe o que você quer colher, você vai plantar corretamente, com a semente certa, né? Assim, se você quer colher feijão, você não vai plantar milho. Então, saiba quais são os frutos que você quer colher desse retiro, e com certeza você vai semear a semente certa. Né? Então, um fruto que a gente busca colher, sem dúvida, é formação. Minha querida coordenadora, minha querida mãe espiritual, você já deve ter percebido que nosso apostolado, ele busca fortemente mulheres cristãs bem informadas, bem formadas, bem conscientes da fé. Então, todas as vezes que formos nos encontrar para um retiro, buscar a formação. Olha, a nossa igreja, ela é tão rica, a nossa fé é tão maravilhosa. Então, sobre a Sagrada Liturgia, falar sobre a Santa Missa, falar sobre os santos da igreja, sobre a doutrina, o magistério, né? Então, tem tantos aspectos que podem ser explorados, que podem ser saboreados, né? Lembrando que a palavra sabedoria vem de sabor,
né? Então, para a gente poder melhor saborear a nossa fé, a beleza da nossa igreja, nós precisamos ser bem formadas. Então, sempre que for buscar um retiro, em que eu quero formá-las? Qual é a formação que eu busco para que elas saiam com conhecimento mais forte, robustecido, né, desse retiro, desse encontro. Então, primeiro fruto, formação. Segundo, espiritualidade. Muitas vezes, nós somos levadas a uma espiritualidade bem superficial e que o seu retiro, que os nossos retiros sejam de uma espiritualidade profunda. Não apenas superficial, não algo passageiro, mas algo que realmente faça a diferença na vida das mães, porque buscar uma espiritualidade séria é buscar o encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós podemos, através da adoração eucarística, da Santa Missa, da oração em conjunta do Santo Terço, da oração do cenáculo. Então, existem várias formas de fomentar, de praticar, de levar uma espiritualidade séria, consciente, profunda às mães espirituais, que cada mãe espiritual, após o retiro, possa perceber que ela cresceu espiritualmente, que ela amadureceu espiritualmente. Esse é o objetivo. Então, querida coordenadora, que você consiga ter esse fruto do retiro que você vai proporcionar. O outro fruto é o engajamento. E como assim? Nós, coordenadoras, o que tanto queremos? Mães engajadas. Claro que mães que rezam pela santificação dos sacerdotes, isso é fundamental, mas nós precisamos também de mães engajadas, que levem a sério a sua missão dentro do apostolado e que não façam ouvidos moucos aos apelos do Espírito Santo, que busca por mulheres que se doem verdadeiramente. Eu estava falando esses dias, o apostolado, Mãe dos Sacerdotes, tem um pré-requisito: alma generosa. Nós precisamos ser almas generosas. Se não formos almas generosas e não ouvirmos e não nos doarmos inteiramente quando aquilo que Deus nos pede através do engajamento, não seremos, não conseguiremos atender a esse apelo do nosso Senhor. Então, esse engajamento que eu que com a graça de Deus, né, eu não consegui participar, eu participei do segundo encontro nacional, eu não participei do primeiro, ainda não conhecia o apostolado quando o primeiro encontro nacional aconteceu. Porém, no segundo eu estava, e assim, eu olho hoje as minhas irmãs, que são mães espirituais que a gente conheceu lá no Encontro Nacional, todas assim, muito engajadas, todas muito fervorosas, todas muito conscientes da sua missão, todas muito desejosas de atender o apelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse engajamento é um grande fruto dos retiros, tá? A outra questão é divulgação. Como assim a divulgação? Todas as vezes que existe a promoção, né, de um retiro, vai acontecer o retiro e tudo, existe uma grande movimentação. E muitas mães convidam outras amigas, olha, vai ter um retiro, você não quer ir comigo e tudo mais? E acabam convidando outras mulheres que sabem conhecem, né, já ter o mesmo perfil, e isso acaba divulgando muito. Então, sem dúvida, o retiro, ele é um momento de divulgação do apostolado. Tanto para aquelas mulheres que
permanecerão, né? Porque não basta apenas o retiro. O retiro, de fato, ele divulga, mas o que engaja vai também, aquelas novas mães, é o dia a dia, né? Tem toda essa parte também. Mas a divulgação é muito importante e ela acontece nos retiros que são promovidos. Então, aproveite a oportunidade dos retiros, quer seja diocesanos, estaduais ou nacionais, para convidar outras mulheres a fazerem parte deste grande exército, né? Um outro ponto é a unidade. Estarmos unidas, queridas coordenadoras, queridas mães espirituais. Este é o apostolado do amor. Já falei várias vezes, a gente não ama só os sacerdotes. Nós nos amamos enquanto mães espirituais, nós irmãs, né? E eu vejo, muitas vezes a gente se vê por uma live, por um terço que seja, e a gente fala, nossa, como eu amo essa menina, como eu a amo, não é? Então, e naquele momento do encontro, a gente está junta, né? A gente reza junto, a gente participa da Santa Missa juntas, a gente canta juntas. Então, é muito gostoso, é muito positivo estarmos juntas. E essa unidade, sem dúvida, é promovida através dos retiros, né? É um momento muito rico e muito prazeroso para nós que nos amamos, tá? Então, promover retiros é promover este amor. A outra questão, outro fruto importante e que tem que ser buscado pelas organizadoras do retiro, é a identidade. O AMAS tem uma identidade particular. Nós conversamos com todos os outros movimentos, apostolados, com certeza nós somos e estamos em outras pastorais, em outros movimentos, em outros apostolados, não tem problema. Mas quem é mãe do sacerdote, quem é uma mãe espiritual, quem tem o seu filho adotivo espiritual, um sacerdote, tem uma identidade particular. E essa identidade tem que ser promovida nos retiros e encontros, quer seja diocesano, estadual ou nacional. É claro que isso não depende de nós, é o próprio Espírito Santo que vem com todo o seu poder e imprime essa identidade em nós, naquele momento. É tão curioso que quando a gente participa de um retiro, às vezes já tem, né, um cronograma e uma fala, mas a gente vê que todos aqueles que vão falar, se forem vários sacerdotes, eles voltam no mesmo ponto, é o Espírito Santo usando para que nós tenhamos a mesma identidade ali. Então, esse é um outro fruto esperado e muito importante dos retiros, tá? E eu coloquei aqui por fim, mas poderia ser em primeiro lugar, e com certeza deveria estar em primeiro lugar, a oração em comum pelos sacerdotes. Porque Jesus falou, onde duas ou mais estiverem reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio deles, e tudo que pedirem em meu nome vos será concedido, e estarmos juntas em oração, né? Pela santificação dos sacerdotes, que é a nossa missão, é a nossa vocação, é para isso que somos chamadas, é o que Deus pede ao nosso coração, e só seremos felizes e realizadas aqui nessa terra se fizermos a vontade do Pai que está no céu e que nos coloca esse desejo no coração. Então, a oração pelos sacerdotes também é um grande fruto. Eu gostaria de saber, assim, até aqui, será que a gente conseguiu mostrar, né, para todas a importância do retiro? Minha irmã, eu vou falar uma coisa. Você vai falar assim, nossa, mas dá um trabalho. Dá trabalho, mas é tão bom. Você, muitas vezes,
Você já deve ter ouvido falar assim: olha, filho é bom, mas dá trabalho. A gente fala assim, filho dá trabalho, mas é tão bom, né? Assim que a gente fala, nós que somos mães, né? Ou nós que somos mães espirituais de sacerdotes, filho dá trabalho, mas é tão bom ter um filho espiritual, não é verdade? O amor machuca, mas é tão bom amar, não é? O amor nos traz muitas vezes a paixão, o sofrimento, mas é vida, né? Então, os frutos são muito abundantes, né? A gente espera que você tenha essa convicção de que vale a pena cada esforço, vale a pena tudo o que será plantado, porque vai ter uma colheita muito abundante. E às vezes a colheita demora. Costumo falar assim: olha, a jabuticabeira, para dar jabuticaba, ela demora 10 anos. E às vezes a gente reza uma Ave Maria e já está querendo colher os frutos. Não, às vezes demora. Mas que demore, não tem problema, porque a jabuticaba ela vem suculenta, saborosa, né? E, e é isso que a gente espera, tá bom? Minha querida coordenadora, minha querida mãe espiritual, vale a pena. Agora, eu vou colocar alguns pontos que talvez te ajude muito na hora que você for fazer a sua, a sua organização do retiro. É assim, ó, toda diocese, ela é chamada a fazer um retiro por ano, que seja de um dia apenas, não tem problema, mas todos os anos a diocese ela tem que fazer. A gente vai passar a tabelinha daqui a pouco. Mas é importante a gente já ir se organizando para o próximo ano, tá? E eu vou colocar aqui algumas dicas, alguns conselhos práticos para que você possa se organizar melhor, tá? É claro que talvez se você acha assim, nossa, você já é expert em realização de retiro. Você promove retiro todo mês. Não, não tem problema. Fique em paz, então não é para você, porque eu mesma não promovo tantos retiros assim. Muito pelo contrário, eu nem me acho a mais capacitada a estar aqui falando com vocês. Mas, quando Deus nos pede uma ação, quando Deus nos pede alguma coisa, o que nos cabe? Sim, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Então, por isso eu estou aqui. E aqui a gente vai trazer alguns conselhos, algumas dicas, tá? Então, o primeiro ponto é definir quem vai ser a coordenação geral, né? Então, no retiro diocesano, muito provavelmente a coordenadora diocesana, ela vai ser automaticamente a coordenadora geral, a menos que ela veja uma pessoa altamente capacitada, uma pessoa de confiança dela, uma pessoa que estará ao lado dela, e ela delega essa função de coordenação geral. Mas, né, a coordenadora, o retiro estadual, muito provavelmente, quem vai estar na coordenação geral é a coordenadora estadual do estado, né? Cada estado tem sua coordenadora. Mas pode ser que ela fale assim: olha, eu prefiro delegar para tal pessoa que eu tenho certeza que vai ter essa competência. Então, fica assim, essa pessoa sendo a coordenação geral. O que ela vai fazer? Primeira coisa, vamos lá pegar o calendário e vamos ver se vai ter feriado, se não vai, se que dia que cai o feriado, a data, o local, o horário. Vamos fazer só na parte da tarde? Vamos fazer um que começa com o café da manhã e termine na hora do café da tarde? Vamos fazer um só até a hora do almoço, termina com o almoço? Então, vou definir o horário, vou definir o local. Nossa, tem um lugar lá que vai ser muito bom. Nossa, aquele padre já falou que disponibiliza tal local, tem uma capela com Santíssimo ali. Ah, é lá mesmo, entendeu? Então, você vai ver essa data, vai ver, deixa eu ver se tem essa data. Está disponível? Não, vai ter encontro de catequese. Então vamos procurar outro. Tem, beleza. Então, definiu, tá?
Definir responsáveis e prazos para cada ação delegada. Você vai ver que depois desse slide vai ter um monte de outros, cada um com uma funçãozinha, para te ajudar, hein? Não é para te assustar, não, para te ajudar. Vamos lá. É claro que, assim, já teve retiro diocesano que a coordenação geral, ela conseguiu conciliar tudo. Ela própria, com a ajuda de 2, 3 pessoas, fizeram tudo. Então, a mesma que era de inscrição, era coordenação geral, era tesouraria, não tem problema. Mas, quando é um retiro maior, quando é um retiro mais trabalhoso, no sentido assim de envolvendo mais gente, então, nesse caso, é importante que delegue funções. Então, você vai ficar com isso, você aquilo, mas a coordenação geral, ela concentra tudo. Por exemplo, você delegou alguém para ser da parte de liturgia e missa, então vê quem vai ser o presidente da celebração eucarística, se vai ter coroinha, se não vai, se vai ter ministro da Eucaristia, se não vai, quem que vai tocar e cantar, a parte da música, se vai ter folheto, se não vai, ficou tudo para aquela pessoa. A coordenação geral não vai esquecer, ela vai falar, e aí, tá tudo bem, tá confirmado, como que a gente vai fazer e tudo mais. Então, o coordenador geral, ele delega, mas não esquece, tá? Ele delega, mas ele não apaga, ele não deleta, tá? Tem que ficar acompanhando o tempo todo, tá? Manter informado, define cronograma. Vamos lá, o que é um cronograma? Cronograma é assim, ó, a gente vai começar o encontro 8 horas da manhã, então das 8 às 8h30 vai ter um momento de pegar o crachá, enquanto isso vai tomar um café da manhã partilhado, e vai ser aquele momento da comunhão, onde as mães vão se encontrar, vai ter a recepção, e elas vão se encontrar. Então das 8 às 8h30 é isso. De 8h30 até 9h30 vai ser a primeira palestra. Então, a gente vai chamar fulano de tal para falar para a gente tal tema específico. Depois a gente vai fazer um pequeno coffee break, depois das 9h30 até as 10. 10 horas, Santa Missa. Ou não, talvez, tem que ver aí, né? Depois da Santa Missa, o que vai ter? Vai ser o momento do almoço. Aí depois do almoço, a gente vai fazer uma dinâmica, uma partilha, a gente vai definir tal e tal coisa, né? Depois, vai ter uma adoração eucarística. Então, a gente vai colocando os horários, cada horário, de tal hora é isso, de tal hora, isso é o cronograma, tá? Depois a gente pode passar alguns exemplos, alguns modelinhos legais, tá? Mas é importante isso. E é importante também ter uma pessoa, principalmente em encontros maiores, que fiquem com aquele papelzinho, ó, faltam 5 minutos para isso, agora a gente vai fazer isso, que tem aquela pessoa na parte de suporte à organização ali, tá bom? A coordenação geral, ela vai direcionar as resoluções em caso de dúvida. Eu estou com dúvida se vai ser assim ou assado. Não, a coordenação geral quem vai definir, né? Claro que com uma equipe, não algo autoritário, mas ela vai ser a responsável por dar a palavra final e manifestar o consenso geral, né? Zelar pela comunicação interativa antes, durante e após o evento, para que os objetivos sejam alcançados. Quais são os frutos? Como que eu vou fazer? Qual semente a semear? Responsável é a coordenação geral, tá? Definir quem vai ser o palestrante, né? Vamos pensar nesse, vamos pensar naquele, vai ser legal se a gente chamar esse também, tá? E convidar, apresentar o cronograma, mostrar qual é o objetivo, né? Conduzir as reuniões. Volta e meia vai ter que reunir para falar, olha, está sendo assim, está sendo assado, como que a gente vai fazer? Então, a coordenação geral vai fazer vai conduzir tudo isso, tá? Após o retiro, vale a pena essa coordenadora geral realizar uma análise crítica junto àquelas pessoas que a ajudaram. Como assim? O que foi positivo e o que foi negativo?
o que foi positivo, o que a gente vai repetir, né? E aquilo que foi negativo. Vamos olhar seriamente para esse ponto. O que a gente vai fazer a partir de agora? Para que no próximo encontro não aconteça novamente. Ah, a gente vai tomar essa e essa providência. Ótimo, beleza. Então é isso, tá bom? Então, essas são as funções da coordenação geral. Tesouraria. O que a tesouraria vai fazer? Administrar depósitos e inscrição. Então, às vezes, convém abrir uma conta só para isso. Prover verbas para os gastos necessários. Vai fazer uma lembrancinha. Então, a tesouraria é quem vai fornecer o dinheiro, né? Manter o coordenador informado sobre a saúde financeira do retiro. Nós estamos muito bem. Tá precisando de dinheiro? Eu tô com a verba aqui. Olha, não tem mais dinheiro, vamos cortar agora, né? Ou então vamos buscar uma alternativa de arrecadar algum dinheiro para a gente pagar o aluguel do lugar, quando não for gratuito, né? Ver isso, ver aquilo. Manter a prestação de contas de forma transparente. Então, seria importante ser uma pessoa que tem alguma habilidade com planilha, com Excel, ou alguma outra, né, algum outro meio, de que seja, assim, organizada, tá? Zelar pela espórtula dos sacerdotes. É assim, espero em Deus que todos os retiros, sempre que houver um sacerdote convidado, e assim espero que todos os retiros tenham sacerdotes convidados, que não esqueçam da espórtula, tá? Eu não estou falando isso em defesa, tudo bem que eu amo sacerdotes, mas assim, é uma forma de manifestar gratidão, né? Então, às vezes é um sacerdote que tem que pegar avião para ir até você, às vezes ele tem que pagar um hotel, às vezes ele tem que fazer um lanche no aeroporto, às vezes ele tem que, sabe? Existem custos, às vezes existem custos, e eu acho que as espórtulas têm que superar os custos gerados para que esse sacerdote tenha chegado até o retiro, né? Então, sejam generosas. Lembra que eu falei de almas generosas? Sejam generosas nas espórtulas dos sacerdotes, por favor, tá? É uma coisa que eu peço com muito carinho, espero que vocês me entendam. Local e instalações. Ficou cortada a palavrinha ali, mas com um pouquinho de boa vontade, todo mundo vai entender, né? O local, qual é o local? Olha, é um local que tenha uma igreja, uma capela para a realização das celebrações eucarísticas, tem uma capela de adoração ao Santíssimo, que tem um refeitório, uma cozinha. Se for o caso de um retiro de mais de um dia, então você já tem que pensar que o povo tem que dormir. Entendeu? Então, assim, não, mas é só um dia e só vai ter um cafezinho, não vai ter nem almoço. Então, tudo bem não ter cozinha. Mas se você pensa numa cozinha, e aí, como que a gente vai fazer? Penso eu que um dos primeiros pontos a serem considerados, se tem uma capela, se tem um local para celebração eucarística. Isso daí, para mim, ao meu ver, é algo que não pode, assim, de forma alguma, fugir, né? Tem que ter um local para adoração eucarística, né? Então, isso mais importante do que a cadeira ser confortável, a poltrona ser não. Mais importante é ter uma igreja, é ter uma capela para a celebração da Eucaristia, tá? Então, isso é importante. Um outro ponto que eu acho que nem precisaria falar, mas eu vou falar, tá? Vocês me perdoem. Mas tem que ver se o local está limpo antes e se ele será entregue limpo. Não precisa falar isso, né? Eu sei, mas vamos lá. Zelar pela higiene do local, antes, durante e depois, tem que pegar limpo, tem que entregar limpo, isso é importante, tá? E essa pessoa que vai ficar responsável pelo local e instalações,
ela também tem que negociar valores, condições de uso. Ah, vocês podem usar só até aqui, não pode usar mais. Então, essa pessoa tem que informar a coordenação de quais foram os trâmites feitos, né? As inscrições. E aí é uma das equipes. Todas essas que eu estou falando, gente, são equipes, né? Então, tem a equipe da coordenação geral, tem a equipe da tesouraria, tem a equipe das inscrições, tem a equipe dos local instalações. Claro que a equipe pode, como eu falei, sendo pequenininho, pode ser uma pessoa só para um monte de atividade, mas em alguns eventos maiores são equipes grandes. Então, por exemplo, a inscrição, às vezes, necessita de uma equipe maior. Uma pessoa só não vai dar conta de fazer a inscrição de todas as inscrições. A gente sugere assim, ó, a cada 20 inscrições, que tem uma pessoa ajudando, tá? Elaborar a arte. Não precisa você fazer, mas você conhece alguém que faz muito bem, então pede, né? Faz uma arte linda, convidativa, motivadora, né? Para divulgação do retiro. Divulgar a arte do retiro em tudo quanto é canto, com o cronograma, que a pessoa que vai, quando for fazer a inscrição, ela saiba que horas começa, o que vai ter em cada momento, que horas que vai terminar, se vai ter almoço, se não vai, divulgar. Elaborar a ficha de inscrição e mandar a ficha e ir recebendo essas fichas de inscrições, que hoje em dia, quem sabe bem de internet, tem formulários ali virtuais, online, que dão um resultado excelente. Então, aproveitem essas ferramentas e façam bom uso delas, por favor. Tirar dúvidas sobre cronograma de atividade também é função dessa equipe. Facilitar o acesso dos retirantes. Então, onde que fica? Coloca no mapa, coloca uma localização, cria grupo de WhatsApp para facilitar, né? Então, tudo isso é essa equipe de inscrição que vai fazer, tá? Providencia crachá, carinho, amor, essas coisas, né? Mantém o coordenador informado de tudo. Todas as equipes, manter o coordenador informado de tudo, tá? Ele tem que saber. Cozinha. Aí sugere-se um voluntário para cada 20 retirantes, tá? Definir cardápio de refeição, definir o local onde vai ser preparado, quais são as pessoas voluntárias, ver o que a gente vai precisar, se vai pedir, vai buscar doação dos ingredientes ou se vai comprar com o dinheiro das inscrições, tudo isso, tá? Garantir que as refeições estejam prontas 3 minutos antes. Por quê? Porque tem casos em que a gente cronograma para ser naquele momento e eles chegam 3 minutos antes no refeitório, não está pronto. Então, 3 minutos antes tem que estar tudo prontinho, né? Brincadeira. Se demorar um pouquinho, nós somos todos da paz, nós esperamos, rezamos uma Ave Maria enquanto termina, tá tudo bem. Mas, né? Se puder, tá tudo pronto, melhor. Zelar pela boa organização do local, antes, durante e depois das refeições, tá? Então, essa é a equipe da cozinha. É muito legal também. Coffee break. Olha, tanto as refeições quanto o coffee break, o cafezinho, são momentos preciosos. Tem alguns frutos não serão colhidos nas palestras, serão colhidos no coffee break. Frutos como unidade, frutos como convivência, frutos como unidade, serão colhidos ali no momento do coffee break. Então, não pense assim, é um momento qualquer, menos importante. Não, é importantíssimo. Prepare com muito amor, porque naquele momento você vai estar promovendo a amizade, o amor entre as mães espirituais. Então, o que vai ser promovido? Uma dica que, pelo menos para cá, para a gente, dá muito certo. Pede aquelas pessoas, aquelas almas generosas, bondosas, queridas, amadas, que todo mundo ama. Olha, vai ter um retiro, você não doou um bolo? Eu não vou doar o bolo, mas eu vou doar o chá.
Ah, então tá bom. Eu não vou doar bolo, mas eu vou doar o biscoitinho. Gente, é uma bênção. É uma bênção. Então, assim, é muito bom, se a gente conseguir comprar tudo, mas busque doações também. Às vezes a pessoa não pode ir, acontece muito aqui. Olha, eu não posso ir nesse retiro porque vai acontecer com não sei o que na minha família, mas eu quero ajudar. Como eu posso ajudar? Doe um bolo para o coffee break. Não vou doar um, eu vou dar dois. Tá? Você estará lá presente, o seu bolo estará lá te representando. E rezo por você. Então, assim, é muito legal, sabe? E aí, tudo de novo, né? Quando não tem doação, você, não quero mexer com isso. Então, tá. Então, vão elaborar a lista de compra, vão comprar os ingredientes, vamos verificar se está tudo pronto no horário previsto, pensar nos descartáveis, que às vezes a gente pensa no bolo, mas não pensa no pratinho, no garfinho para comer, pensa no suco, mas não pensa no copinho. Então, tem que estar tudo prontinho ali, tá, gente? Mesma coisa vale para a refeição que eu falei lá atrás. Zelar pela boa organização e que depois esteja tudo limpo na hora da gente entregar o espaço, beleza? Muito bem. Então, aqui eu fiquei pensando se eu mudava a posição desse slide e jogava lá para frente, né? Porque eu penso que é o primeiro. Eu acho que antes de definir a coordenação geral já tem que estar rezando. E pessoas assim, escolhidas, você aceita a missão de estar em oração pelos frutos desse retiro? Sim, estarei em oração. Monto um grupo de intercessão. E essa intercessão é antes, durante e depois. Antes, pelo bom preparo. Durante, pelos frutos, pela proteção, pelo Espírito Santo, para que os anjos estejam naquele local, pelas palavras a serem proferidas pelos palestrantes, pela unção daquele sacerdote que estará muitas vezes atendendo confissão, né, para o bom andamento de todo o processo, pelos frutos do ministério daqueles sacerdotes que ali estarão fazendo a confissão e a Eucaristia. Então, isso é sem dúvida importantíssimo. E depois, a intercessão tem que agradecer, louvar a Deus pelos frutos, né? Então, não é só antes e durante, não. Depois, a intercessão tem que ter a compreensão de louvor, né? O louvor a ser dado devidamente a Deus pelos bons frutos que foram colhidos, né? Então, eu, querida coordenadora, penso que talvez eu e você, nós, devemos hoje fazer uma relaçãozinha de nomes e colocar essas pessoas em intercessão pelo próximo retiro da nossa diocese, pelo menos pelo encontro nacional, pelo encontro estadual, né? É urgente, tá? É a partir de hoje já. Liturgia e música. Então, espero de coração que todo e qualquer retiro, que não falte Santa Missa, né? Mas não vai dar, então escolhe outra data. Mas ele não consegue chegar lá, escolhe outro local. Não, mas não. Não. Eu vejo como extremamente necessário, né? Bem, se eu estiver errada, peço desculpas, mas eu penso que a Santa Missa não pode faltar num caso desse, né? Muito bem, então, a liturgia e música, responsabilizar-se pela preparação da Santa Missa, alinhar data, horário, manter o diálogo com o sacerdote, vendo o que ele vai precisar, para que seja uma celebração que realmente nos coloque, né, nos fale, né, aquilo que ela é realmente, né? Então, que possamos bem rezar essa Santa Missa, ela precisa ser bem preparada.
Verificar uma equipe de música, né? Cuidado com os músicos que você vai colocar ali, tá? Às vezes ele é fácil, aquele é o mais fácil de conseguir, não escolha o mais fácil. Escolha aquele que vai nos ajudar a bem rezar, né? É esse que tem que ser escolhido, não o mais fácil, tá? Verificar a necessidade, se há necessidade de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística ou de coroinhas. Às vezes o padre prefere, às vezes ele não quer, então isso daí tem que ser tudo bem alinhadinho. Elaborar as intenções da Santa Missa, as preces da comunidade, se houverem. Então, tudo isso fica pela equipe de liturgia e música. Lojinha e mimos. Então, tem retiros que ter uma lojinha, primeiro, é muito bom para o grupo arrecadar fundos, né, para divulgação e tudo mais, então é interessante. Verificar o que vai ser vendido, disponibilizar, fazer com que as mães tenham acesso à camiseta, se for o caso, terços, devocionários, livros. Então, isso é muito importante. Se for o caso, elaborar uma lembrancinha, um mimo para ser dado para cada mãe, demonstrando carinho. Isso também é equipe de lojinha e mimos. Os palestrantes, né? Verificar ou um sacerdote, ou um leigo, não tem problema. Um diácono, um seminarista, né? Um bispo, já pensou? Que possa, né, dar uma palestra, né? Então, isso tudo de acordo com a sã doutrina e de acordo com o apostolado, tá? Sempre pensando na formação e na espiritualidade das mães, né? Com relação às palestras. O suporte, quem é o suporte? São aquelas pessoas que estão ali para ajudar no que for necessário durante a realização do evento. Faltou gás, acabou, o botijão de gás está vazio. Essa pessoa do suporte vai correr lá, providenciar o gás e entregar. Faltou o microfone, falhou. É a pessoa que vai correr atrás de outro microfone. Então, essa pessoa de suporte, ela é muito importante. Pensando assim, teve uma mãe que não se sentiu bem, então essa pessoa de suporte vai fazer o socorro. Então, essa pessoa, ela é fundamental para quê? Para que não haja a necessidade de parar o evento para providenciar então esse suporte é bem fundamental. Então, ajuda na organização do evento, pelo cumprimento dos horários. Lembra que eu falei que a pessoa que está com a plaquinha assim, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos, para que não atrase o cronograma, né? Auxiliar nas necessidades das mães participantes. Então, a mãe tem alguma dúvida, a mãe está com alguma necessidade especial, né? Então, esse suporte, ele facilita isso, né? Sana eventuais imprevistos, auxilia os palestrantes, recepciona esse palestrante, né? Ajuda os coordenadores no que for necessário, prepara os ambientes. Então, é uma adoração eucarística, essa pessoa de suporte vai vai preparar esse momento. Vai ter agora uma Santa Missa, então essa pessoa de suporte também vai ajudar na organização. Agora a gente vai fazer a distribuição dos crachás, então essa pessoa de suporte também vai auxiliar ali a equipe das inscrições. Então, seria mais ou menos isso que é necessário. Vamos lá, finalizando aqui, finalmente, já passou do horário, credo, a frequência dos retiros, tá? Então, olha, encontro diocesano, queridas coordenadoras diocesanas e demais coordenadoras, anualmente, tá? Mas eu não tenho aqui coordenação diocesana, então, sobrou para você. É só você aí? Então, seja bem-vinda, vai promover. Que Deus te abençoe e te recompense grandemente com muitos frutos de santidade. A organização desse retiro é a oportunidade que faltava para a sua santificação. Vai fazer, vamos fazer. Estamos juntas? Vamos juntas fazer? Vamos. O nosso pai fundador sugere o
estes meses. Março, abril, maio, setembro, outubro ou novembro. São meses que ele acha muito aconselhável para promover os encontros diocesanos. Ninguém vai promover encontro agora em dezembro. É muito complicado. Sempre, né, o mês de férias, ou mês de carnaval, que também tem um monte de coisa, né? Então, o mês de férias. Então, são meses bem propícios para fazer, são esses que estão aqui. Encontros estaduais, nos anos ímpares. Então, próximo, quando vai ser? Em 2027, todos os estados vão promover um retiro, tá? Com a participação de todas as coordenadoras do estado, tá? Então, tem lá o seu estado, e nesse estado tem várias coordenadoras, e essas coordenadoras vão se reunir, tá? O encontro nacional é nos anos pares. Glória a Deus, 2026, teremos o nosso encontro nacional, lá no Espírito Santo, graças a Deus, né? Não vejo a hora. Minhas passagens já estão compradas, né? E com a graça de Deus estarei lá, tá? Com a participação de todas as mães espirituais, não apenas coordenadoras, todas estarão lá. Então, é extremamente necessário e importante, tá bom? Então, observem isso, atente-se para isso. E gostaria de agradecer a você que esteve aqui até essa hora desta aula, que demorou um pouquinho, e eu quero te convidar a finalizarmos, né, esse momento, como eu falei, é o apostolado do amor, né? E é muito bom estarmos juntas, minhas irmãs, por isso que eu insisto nos retiros, porque o retiro é uma oportunidade, sem dúvida, da gente manifestar o amor que nós temos pelo nosso Pai Fundador, que gosta muito, e ele faz tudo o que ele consegue para estar presente nos encontros. Então, até ele fala assim, não, eu sei que é difícil, mas não pensem, não deixem de me convidar. Então, convide o Padre Fábio para o seu retiro. Se ele não puder, é outra coisa, né? Aí a gente vai aceitar. Mas o não a gente já tem. E ele gosta de estar presente, ele vai ficar feliz com o convite. Então, convide o Padre Fábio para o seu retiro. Diocesano, estadual, nacional, ele tem que estar, tá? Não, ele não vai poder. Não, tudo bem, gente, né? Mas a gente sabe o esforço que ele faz para estar nos retiros. Então, é o momento da gente estar com ele, tá bom? Então, vamos para a nossa oração final. Peço que você pegue o devocionário na página 232. É uma oração muito linda, que eu gosto muito, como eu falei, fala do amor, né? Porque nós nos amamos e a gente sabe que a fonte primeira de amor é o Sagrado Coração de Jesus, porque Deus é amor. E nós sabemos que esse amor que está no nosso coração, ele vem direitinho do Imaculado Coração de Maria, que plantou esse amor no nosso coração, né? Então, eu gosto muito de falar assim, ó. Eu vos amo, Deus infinitamente bom, e mais quero morrer amando-vos do que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, meu Deus, e só desejo o céu para ter a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e só temo o inferno, porque lá nunca haverá a doce consolação de vos amar. Meu Deus, se a minha língua não puder estar a dizer que eu vos amo, que o meu coração o diga tantas vezes quantas eu respiro. Senhor, dai-me a graça de sofrer-vos, de vos amar sofrendo, e de um dia e sentindo que vos amo.
E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar o meu amor. Amém. Amém. Querida irmã, querida mãe espiritual, querida coordenadora de grupo, espero em Deus ter contribuído um pouquinho. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, pode colocar no chat, que a gente vai tentar responder. Pergunta lá no Instagram também, que a gente vai dar um jeitinho, tá bom? Se precisar de qualquer coisa, a cartilha traz tudo isso que está no slide. Olha que beleza, que riqueza que essa cartilha. Faça bom proveito, tá bom? E peço de coração a cada uma de vocês, querida mãe espiritual, seja santa, busque a santidade e peço a Deus que Deus te conceda muitos frutos nesse seu chamado à maternidade espiritual. Peço a Deus que abençoe e santifique todos os seus filhos espirituais adotivos, que abençoe sua vida, sua família, que abençoe o seu grupo AMAS que você coordena, que abençoe muito esclareça os seus pensamentos, te dê muita iniciativa para começar e terminar cada ação que Deus coloca no seu coração. Querida coordenadora, que Deus te abençoe, que você seja um instrumento nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo para a construção do reino de Deus aqui na terra. E assim como Jesus, enquanto carpinteiro, ele sempre, ele tinha, né, aquele instrumento da carpintaria que ele mais gostava, com certeza, às vezes um instrumento já antigo, velho, gasto, que não era nada agradável de se ver, mas ele fazia bom uso daquilo ali para obter suas obras. Que ele faça bom uso de mim e de você. Amém? Amém. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Nós estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, não é, querida mãe, assistir essas formações maravilhosas a respeito do nosso apostolado Mãe dos Sacerdotes, para que nós conheçamos mais, nós organizemos o nosso apostolado e consolidemos os nossos propósitos. Tudo pela santificação dos sacerdotes, para o bem das almas e edificação da Santa Igreja. Parabéns para você por ter assistido e estado conosco até agora, e desejo sempre que você cresça em amor e conhecimento a esta vocação de mãe espiritual. Conte com as minhas orações e eu conto com a sua. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, rogai por nós e por eles. Amém.